Oi, meu nome é Gabriel e hoje vou falar sobre um assunto bem grande que vai ter que ser dividido em duas partes. Bem, o tema desse vídeo foi sugerido por um amigo meu chamado João. Ele sugeriu esse vídeo e eu gostei, já que é um assunto bem grande e bem... Nossa, esqueci a palavra, deu um branco no cérebro. E bem interessante. E bem interessante. E eu gostei desse assunto. Bem, aqui estou eu. E o tema desse vídeo é a história de Moisés. Tudo começou com a pressão dos egípcios sobre os hebreus. E o faraó estava com medo dos hebreus se voltarem contra ele. Porque tinha muitos, os hebreus estavam se multiplicando cada vez que o faraó colocava serviços mais pesados para os escravos. E eles estavam com medo que eles se voltassem contra os egípcios. Então o faraó bolou um plano de mandar as parteiras matarem todos os filhos homens dos hebreus. E as parteiras, temendo a Deus, não fizeram isso. E quando o faraó mandou chamá-las para perguntar o porquê que elas obedeceram ele, elas disseram: as mulheres dos hebreus são diferentes das mulheres dos egípcios. Elas fazem o parto antes mesmo de nós chegarmos lá. E o faraó pensou em outro jeito de matar os filhos dos hebreus, mandando os soldados vasculharem as casas dos hebreus, matando todos os bebês homens que encontrarem, jogando no rio Nilo, que também ficou conhecido como rio de sangue, já que os jacarés comiam os bebês. Infelizmente, né? Porque milhares e milhares de bebês foram mortos nesse processo, que foi realmente horrível. Ainda bem que eu não nasci naquela época. Eu já tô contente com os computadores, PlayStation e sem tantos assassinatos assim. Aquilo foi horrível. Bem, uma família e a mulher de um homem estava grávida. E toda a família dessa mulher estava com medo de que o bebê fosse homem em vez de ser mulher. E felizmente o bebê foi homem. Acho que muita gente já sabe por quê. Se não sabe, vocês vão entender. Bem, o esposo dessa mulher bolou um plano. Quando eles forem trabalhar como escravos, o esposo da mãe de Moisés iria tropeçar, iria dizer que estava doente, e os egípcios iriam ficar chicoteando ele e desviando toda a atenção para ele e dando a oportunidade perfeita para a mãe de Moisés e seus filhos fugirem. Bem, elas fugiram. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto impermeável, o cesto dos hebreus, que foi assim que deu nome a esse cesto, Moisés. E ela empurrou o cesto e a água foi levando, e a correnteza foi levando o cesto. A irmã, com medo que algo acontecesse com seu irmão, foi seguindo o cesto até que ele chegou onde a filha do faraó estava se banhando com as suas escravas. E ela viu o cesto, se perguntou o que estava dentro dele, e abriu, viu que tinha um menino dentro dele. Ela pegou o menino e o deu o nome de Moisés, porque foi tirado da água. E ela também queria adotá-lo como seu filho. Mas os criados perguntaram para ela: mas como é que você vai cuidá-lo, sendo que você precisa amamentá-lo? E a filha do faraó estava com dúvida de quem poderia criar o bebê. E então
Então, a irmã de Moisés surgiu e disse, quer que eu procure entre as mulheres dos hebreus para ver quem pode cuidar desse bebê? E a filha do faraó aceitou a proposta. Então, a irmã de Moisés foi procurar. E ela foi procurar logo a sua mãe. E a filha do faraó, sem saber disso, deu o bebê para a mãe de Moisés. E deu o bebê para a mãe de Moisés, deixando ela cuidar dele. E ela cuidou por uns anos. E quando ele ficasse maior, era para ela dar o bebê de novo para a filha do faraó. E assim foi feito. Moisés cresceu. E ele foi educado como um príncipe. E vários anos depois dele ser educado, ele já meio grande, já grande mesmo, ele, por acaso, um dia foi se encontrar com seus irmãos e acabou encontrando um escravo sendo chicoteado por um egípcio. E Moisés ficou com tanta raiva disso que matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Bem, Moisés pensando que ninguém viu isso, foi embora. E no dia seguinte, no dia depois disso, mais tarde, Moisés encontrou dois escravos brigando. E parou a briga e perguntou para o culpado: por que está brigando com seu companheiro? E o escravo disse: quem é você? O juiz daqui? O que vai fazer comigo? Vai matar que nem matou aquele egípcio? E Moisés ficou surpreendido porque pensou que ninguém sabia daquilo. E quando isso chegou aos ouvidos do faraó, o faraó mandou matar Moisés. Tanto que o faraó já não confiava muito em Moisés por ele ser um hebreu. E Moisés fugiu para Madian depois disso, pois sabia que se continuasse no Egito, iria ser morto alguma hora ou outra. Bem, ele fugiu para Madian. E como estava muito cansado, pois o caminho era longo, quando chegou em Madian, ele sentou junto a um poço, sem saber ele o que ia acontecer logo em seguida. 7 filhas do sacerdote de Madian foram pegar água para dar água aos bichos, às ovelhas, ao rebanho do sacerdote. E sem as filhas saber, nem Moisés, é o nome mesmo, uns pastores surgiram e disseram que a terra era deles agora, que aquela terra e tudo o que as 7 filhas do sacerdote tinham era deles. Moisés se levantou e foi defender as 7 filhas do sacerdote. E defendeu elas. E ainda pegou água do poço e deu para os animais. Depois, um tempinho depois disso, as filhas foram falar para o sacerdote, dizendo que um homem defendeu elas de pastores e ainda deu água para o rebanho. O sacerdote, contente com isso, mandou chamá-lo para comer, já que Moisés deveria estar muito cansado, porque ele deve ter andado bastante. Bem, Moisés aceitou comer com eles. E o sacerdote deu a sua filha
Séfora, Sáfora, alguma coisa, é, é, algum nome, eu esqueci. Séfora. Velo aí, produção. Bem, Séfora. Ele deu a mão de sua filha Séfora para Moisés. E assim eles se casaram. E Moisés teve um filho em que deu seu nome de Gerson, que significa sou um hóspede em uma terra estrangeira. Que é exatamente o que Moisés era. Muito tempo depois, o faraó, o rei do Egito, morreu. Moisés, sem saber disso, ele só estava lá cuidando do rebanho. E ele acabou encontrando uma sarça ardente. E ele ficou maravilhado com a sarça ardente porque a sarça queimava e não consumia. Ela ficava queimando basicamente para sempre. E Moisés, maravilhado com aquilo, maravilhado com aquele espetáculo, chegou mais perto para ver. E então o próprio Deus falou com ele, dizendo: Moisés, tire as sandálias, pois o lugar onde se encontra é santo. Moisés perguntou: o que queres de mim? E Deus respondeu: eu quero que você vá libertar o meu povo, pois os clamores dos israelitas chegaram a mim e eu vi o sofrimento que eles estão passando no Egito. Então eu te escolhi para libertá-los. E Moisés, depois de ouvir isso, questiona: mas quem sou eu para ir com o faraó? Para ir com o faraó e libertar e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para fazer isso? E Deus diz: eu irei contigo. Mas o que irei fazer quando os israelitas perguntarem para mim: qual é o nome de quem te enviou? E Deus respondeu: você dirás, é Javé, o pai de o Deus de seus pais, o Deus de Jacó, de Abraão, de um monte de gente lá do passado. Bem, Moisés ainda estava com medo, mas foi tocado por Deus. Ele foi tocado por Deus e foi até o encontro do faraó. Terminando o nosso vídeo aqui. Terminando o nosso vídeo aqui. Porque é bem longo e sim, é um assunto bem longo. E não vai dar pra fazer tudo isso em um vídeo só. Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardem a segunda parte, de que talvez seja a final, ou a terceira seja a final. 2 ou mais. Bem, deixa um like no seu vídeo. Deixa um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa no próximo vídeo, tipo, no próximo do próximo, vão lá nos comentários e comentem lá o que vocês querem que eu fale sobre o próximo vídeo. O tema do próximo vídeo. Bem, falou, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham um dia abençoado.